Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, 8h06. Nós faremos contato nesse instante com o psicólogo Dr. Pedro Rondello, que esteve numa viagem à costa da África. Ele viajou para São Tomé e Príncipe e testemunhou um sofrimento do povo assolado pela pobreza e fome. Um dos grandes números de pessoas idosas já sem saúde vive todos os dias com fome, doença e dor. Doutor Pedro, bom dia, um prazer falar consigo, e eu queria entender o porquê dessa sensibilização, o porquê da escolha em São Tomé e Príncipe feita pelo senhor, e o que resultou essa convivência. Inclusive quem está no YouTube está vendo as fotos do Dr. Pedro também com os habitantes daquela ilha. Como é que foi essa escolha, Dr. Pedro? Bom dia. Bom dia, Kiko. Como está você, querido? Bem, muito bem, Dr. Pedro. Bem. Essa escolha, Kiko, bom, desde muito tempo eu vivo a condição de olhar para esse povo, né? O povo africano, desde criança. Um detalhe pessoal, né? Meu pai, um homem bastante severo e amoroso, ele não deixava absolutamente que deixássemos sobra de comida no prato. Ele dizia que havia muitas crianças na África passando fome e não era permitido deixar, né? Pois no prato coma. E aquelas crianças, né, de mais de 50 anos atrás, hoje são os idosos, né? É verdade. Que lá eu visitei. É uma inquietação muito antiga, Kiko, né? A dor de um povo que absolutamente, definitivamente não tem recursos. Então eu olho para a África desde sempre e sim, sinto que eu tenho uma dívida história com aquele povo e me comove, né? Sempre me comoveu, mexeu nas cordas do meu coração a realidade do povo africano. E por que São Tomé e Príncipe? Primeiro eu precisei, ao buscar, né, o país em que eu iria prestar meu serviço, necessariamente teria que ser de língua portuguesa, né, para que não houvesse impedimento de idiomas e tal. E é um país muito, muito, muito pobre. Foi colônia de Portugal até 1975, quando conseguiu, né, a independência, mas não tem recursos. Tem pouquíssimos recursos, e o sul do país, a região do Cauê, que aparece nas fotos e vídeos, é a mais miserável do país. Agora, como é que o senhor se sente? Aliás, conclua o que eu até perguntei, mas eu vou acrescentar a pergunta, né? Às vezes a gente acha que não vai fazer grande diferença, né, na vida das pessoas. Ou seja, não vou atender todo mundo. Por que vou fazer? Né? Quer dizer, a sua doação, ela atinge a sua necessidade de ajuda. Isso quer dizer, nem sempre a gente consegue resolver tudo, mas a gente faz a parte que nos cabe, não é? Exatamente, Kiko. Aquele dito popular, aquele adágio, né? Andorinha sozinha não faz verão. Eu penso que é muito preocupante, né, esse tipo de pensamento. Porque se cada andorinha pensar dessa forma, viveremos eternamente num inverno sem fim, né? É verdade. E eu gosto da ideia, né, de que dentro de uma semente há toda uma floresta em potencial. Então, se eu alimento um irmão, eu salvo aquele irmão. Perfeito. Né? Eu lanço aquela semente num terreno fértil. E essa floresta em potencial vai se fazendo, vai se formando, vai se proliferando, não é, Kiko? É verdade. Agora,
Agora, como é que é conviver, né? É imensa pobreza, né? Muitas pessoas já falam, eu não ia gastar minha passagem, meu dinheiro, para conhecer uma região como essa, ter uma visão humanitária, né? Quer dizer, tem que ser algo muito especial e que está plantada no seu coração, como o senhor mesmo fala, em funções daquilo que o seu pai fazia, em não deixar sobrar no prato aquilo que alguém poderia estar fazendo falta, né? Totalmente, sempre, obviamente, vai ter alguém com fome, né? Se nós temos no Brasil 33 milhões de brasileiros numa situação de insegurança alimentar, imagine então em São Tomé e Príncipe, né? Sim, pessoas me perguntaram e me perguntam ainda, né? Por que África? Né? Por que e para que ir para a África? Se aqui no Brasil tem tanta miséria também. Eu digo, não precisaria pegar 2 aviões para chegar num ponto de alta miséria, né? Atravessando a rua aqui eu encontro o meu irmão drogado, morador de rua, em estado precaríssimo de miséria. É verdade. Mas eu fui entendendo, né, ao longo da construção da minha vida, da minha história, Kiko, que a fraternidade não tem fronteira. Perfeito. Não é? Perfeito. E o Brasil é um país rico. Se comparado a São Tomé e Príncipe, é um país muito rico. Então, o que falta no Brasil não são recursos. O que falta no Brasil é empatia, é fraternidade. Lá em São Tomé faltam os recursos. Agora, quem sofre mais? Porque ali a gente sente uma falta de perspectiva, né? Meio definitiva, ou para se resolver durante muitos anos, muitas gerações. Quem sofre mais? As crianças estão sofrendo mais, os idosos estão sofrendo mais, ou todo mundo está sofrendo? Eu diria que todos estão sofrendo, né? Mas em grau de intensidade e precariedade são os idosos. Porque existem pelo mundo, graças a Deus que existem, né? Muitas ONGs, instituições que olham, né, para a criança, para o adolescente, para o jovem, né, no sentido de investir, sim, uma vez que eles são o futuro do planeta, né? Perfeito. Mas os idosos não têm porvir, não é? E por essa razão poucas pessoas olham para eles. E os idosos são aqueles que construíram, né, o país, construíram o mundo e ficam relegados a um estado de miséria quase que absoluta. Os jovens lá de São Tomé, na grande maioria, por necessidade, eles vão, à medida em que vão se desenvolvendo, eles vão deixando o distrito do Caué, né? Caué é um dos distritos, é o mais pobre, que fica ao sul do país. E vão buscando oportunidades mais ao norte e nordeste do país, na capital, oportunidades, né, precárias também, muito, muito, muito precárias. E os idosos vão ficando cada vez mais idosos e vão perdendo as forças e a saúde para garantirem o alimento de cada dia, né? Então eles contam com a caridade das pessoas que lá estão e dividem um pouco do que têm, né? Doutor Pedro, fale, querido. Não, eu queria entrar existe uma chave Pix, um WhatsApp e um e-mail que eu queria dar às pessoas que queiram contribuir com qualquer valor ou com alguma coisa. Portanto, esses telefones são os telefones viáveis. Tanto chave Pix quanto o WhatsApp desta campanha do Dr. Pedro Rondello o número é 99642-1417. Eu repito, 99642-1417. Esse é o número tanto da chave Pix para doação e também o WhatsApp para você que quer alguma informação com o Dr. Pedro. O e-mail é rondello com 2 L's, rondelopedro78@gmail.com. Eu repito, rondello com 2 L's, rondelopedro78@gmail.com. O que o senhor está buscando nesta arrecadação e como ela vai chegar, doutor Pedro, a São Tomé e Príncipe? Como é que é a logística desta campanha?
Perfeito, Kiko. Coisa de mais ou menos um ano atrás, uma ONG lançou uma campanha aí pelo mundo solicitando que pessoas, né, de boa vontade adotassem um idoso lá em São Tomé. Teria uma média, de fato tem, de 150 a 200 idosos que passam por um estado de miséria quase que absoluta. E naquela campanha era solicitado que as pessoas que assim quisessem adotassem um idoso. Dizia na campanha que eles estavam felizes porque já tinham conseguido 80 padrinhos, faltando apenas 70. A doação era de 13,50 €, alguma coisa nesse valor. E eu prontamente, né, estudando o país, obviamente que eu adotei 5 idosos, onde seria garantido uma refeição ao dia para cada idoso com esse valor doado. Só que chegando lá no sul do país, no Cauê, eu constatei que esse dinheiro não estava sendo entregue, né, não estava sendo levado à população carente. Dessa forma eu assumi, né, tem 2 freis caputinos lá, franciscanos, no sul, pessoas de qualidade, de excelência, inclusive tenho entrevista com eles aí. Eu assumi então com eles que eu mandaria o que eu conseguisse resgatar diretamente para a paróquia deles lá de São Francisco. Eles me levaram para conhecer, né, aqueles vídeos e filmes que vocês veem, foram eles que me levaram a conhecer o local. Então eu comecei essa campanha já em abril, quando eu cheguei de São Tomé, e eu encaminho para a paróquia, através da Western Union, o valor arrecadado. E eles providenciam, né, eles investem no sentido de alimentação e medicamentos para o povo necessitado. Né? Eu estou fazendo isso de forma direta, né, através de uma conta minha. Perfeito. Certamente pagarei imposto sobre isso, mas eu estou laborando, Kiko, e aí eu peço ajuda das pessoas que possam, né, participar. Eu estou elaborando a formação de uma ONG, de uma organização não governamental, com o fim de enviar recursos para esse povo. É um trabalho bastante complicado a formação de ONG. Eu não sabia que era tão burocrático e difícil, né? É que se fosse fácil não era para você fazer, Pedro, tinha que ser difícil. Exatamente, você me conhece, né, Kiko? Olha, eu gostaria inclusive de ficar aqui falando o programa todo. Olha, por meio do Instagram e do Facebook é possível acessar as postagens que o doutor Pedro fez. Eu queria que o senhor passasse o seu Instagram e o Facebook para que as pessoas também pudessem acompanhar isso através de vídeo, áudio e de postagens que foram feitas. O senhor podia, por favor, falar pra gente? Tem meu Instagram, que foi criado pelo meu filho para essa experiência, né? @Pedro Rondello é o Instagram. @Pedro Rondello. Isso. E o Facebook, você vai me dar só um segundinho, Kiko? Enquanto o senhor vai procurar um segundinho, eu vou falar aqui a chave Pix e o WhatsApp para quem quer conversar consigo. Para ter essa informação. A chave Pix e o WhatsApp são os mesmos números. É 15 9642 1417 para essa campanha que o Dr. Pedro Rondello faz para os idosos de São Tomé e Príncipe. Ele tem uma conexão com os freis capuchinhos lá. E eles, obviamente, através desse recebimento, fazem com que esse recurso chegue de maneira séria e muito dedicada aos idosos que sofrem em São Tomé e Príncipe, uma ilha próxima ao continente africano. E é uma campanha muito séria e a gente, neste papo com o Dr. Pedro Rondello, pudemos falar. Eu vou só pedir para ele nos falar o Facebook
e repetir aí também o Instagram, que é o @Rondelo com 2 L's Pedro, @Rondelo Pedro, e você vai poder também acompanhar as imagens que nós estamos falando aqui no dia de hoje. Já tem o Facebook, doutor Pedro? Kiko, não é Rondelo Pedro, é Pedro Rondelo. O Instagram. @Pedro Rondelo. @Pedro Rondelo com 2 L's. É o Instagram. @Pedro Rondelo. Você vai poder ter essas imagens que nós estamos falando aqui com o doutor Pedro Rondelo. Muito bem. O senhor já tem o Face? O Facebook também é Pedro Rondelo, pedro.rondelo1@gmail. Muito bem. Doutor Pedro, parabéns pela iniciativa, né, dessa campanha humanitária. São poucas as pessoas que gastam seu tempo, recursos e atravessam o Atlântico, um outro continente, e se sensibilizam com a dor das pessoas. Eu quero realmente cumprimentá-lo e dizer para você que quer saber de novo daquilo que nós falamos, estão ligando agora, a nossa gravação está no YouTube. Vai estar inclusive em entrevista separada com o doutor Pedro Rondelo, para você que quer ouvir novamente essas informações e todos os acessos para a doação. Importante que você tenha o WhatsApp, que é o 15 996421417. Doutor Pedro, muitíssimo obrigado, parabéns pela iniciativa e conte com a Jovem Pan de maneira contínua na divulgação desses números e aonde as doações podem ser realizadas. Foi um prazer imenso conversar consigo. Prazer meu, Kiko, você sempre é muito generoso, não é? Eu agradeço de coração em meu nome, né, por esse apoio, querido, e em nome daquele povo tão sofrido, né, tão marcado pela miséria. Muito obrigado, Kiko. Obrigado, doutor Pedro. Um grande dia, uma ótima semana, que encontre muito êxito esta campanha do doutor Pedro Rondelo. Muito bem, eu quero chamar agora o Marcos Alves, falando de trânsito, a Castel